convidar o nosso palestrante da noite, que se chama Luciano Marques. Vou falar um pouquinho sobre a trajetória de Luciano, para que vocês conheçam. Vamos lá, o Luciano é o idealizador do Acessitude, que atualmente é um canal do YouTube e uma página do Facebook, que tem o objetivo de levar a informação sobre as pessoas com deficiência. Também fundador da ADFISA, Associação dos Deficientes Físicos de Santos. Ex-presidente do CONDEF, Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Santos, por 5 mandatos entre 2000 e 2020. Ex-coordenador municipal de defesa de políticas públicas para as pessoas com deficiência. Ex-vereador em 2011. Ex-atleta de basquete e dança esportiva. E seja bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, Nayara. Agradecer, parabenizar, em primeiro lugar, a Associação POD, na pessoa do seu presidente Nipson e da coordenadora Daniele, que me fez esse convite, né? Muito honrado em participar de uma semana aqui em Santos. Nós já fizemos, acho que, nós paramos na 20ª semana da pessoa com deficiência. Depois a gente entendeu que não era mais necessário, à medida que a sociedade santista, particularmente, tanto a classe política quanto a sociedade civil, já tinha esse entendimento, né, da necessidade de mudanças, em particular, atitudinal, né? Então, parabenizar vocês, eu acho que é importante sempre estar falando, porque a melhor forma de se combater o capacitismo é justamente falando e informando. Do contrário, né, eu sempre acredito, e daí, quando você citou lá o programa Acessitude, ele foi criado justamente com esse pensamento, né, de levar a melhor informação possível para as pessoas. À medida que as pessoas se informam, estão informadas, a tendência é que o preconceito e a discriminação acabe, se não sendo eliminado, pelo menos reduzindo de alguma forma. Bom, eu acho que esse tema, e queria já endossar aqui as palavras do presidente Nipson, né, quando ele se refere ao nosso ministro. Lamentável que uma autoridade tão importante, né, em nível nacional, venha a público. Já seria horrível um ministro da Educação pensar, mas expressar, né, oralmente, para que todo o país saiba do pensamento dele, realmente é lamentável, né? Pessoas como essas não deveriam estar ocupando cargo nenhum, né? Deveriam estar bem caladas em algum canto, porque a nossa luta é essa, tentar calar o capacitismo, tentar diminuir o capacitismo. E aí vem uma autoridade máxima, o ministro da República, e faz um comentário infeliz, né? Que deixa todo mundo assim atônitos, né? Eu fiquei passado. Quando eu vi nas redes sociais, na internet, eu fui verificar para ver se era fonte fidedigna, né? Porque tem muito fake news hoje em dia. Então a gente procura se cercar da informação mais verdadeira possível para que a gente não cometa injustiça. E, infelizmente, ficou provado que foi a fala dele e é lamentável. Bom, antes de mais nada, para a gente chegar no capacitismo, a gente precisa contar uma pequena história, e aí eu já vou pedir para a Nayara, que acho que está coordenando o tempo aí, quando me faltar os meus 5 minutos, você me avisa para poder eu dar aquela acelerada e fazer o resumo de tudo, né? Porque para chegarmos no capacitismo, demanda pelo menos 3 décadas. Então nós vamos ter que tentar resumir em alguns minutos 3 décadas de movimento da pessoa com deficiência em Santos. Eu diria mais de 3 décadas, porque eu estou falando lá de 1900, final da década de 70, 78, 79, né, quando se aproximava ali o 81, quando foi instituído o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Mas antes disso, eu queria fazer uma pequena audiodescrição da minha pessoa, nesse momento exato, porque aí, de repente, temos aí os telespectadores ou os internautas que estarão assistindo essa transmissão pelo YouTube ou pelos canais do POD, da associação, para que eles conheçam mais ou menos o Luciano, falando dos nossos amigos com deficiência visual, né? Então, eu sou um senhor de 62 anos,
Tenho cabelos grisalhos, cavanhaque bem grisalhos também. Estou usando um óculos de armação retangular, a armação é preta. Estou usando uma camisa preta. Do meu lado esquerdo tem o símbolo do Acessitude, que é o meu programa de televisão, né? E atrás de mim tem uma parede branca com aparecendo o rodapé de um quadro que está pendurado na parede. Ok? Espero que isso possa ajudar aí os nossos amigos com deficiência visual se situarem mais ou menos à minha imagem. Ok? Muito bem, gente. Para a gente falar de capacitismo, a gente tem que trazer uma história para poder chegar no contexto do capacitismo, né? O capacitismo nada mais é do que o sinônimo, né, ou a representatividade de tudo aquilo que eu já passei nesses meus 62 anos de vida e 61 de paralisia infantil que adquiri com 1 ano de idade. Então, naquele tempo, hoje eles falam-se muito em capacitismo e bullying, né? As pessoas que falam de bullying não sabem nem o que é bullying. As pessoas hoje estão muito... porque o bullying, né? Eu sou do tempo que era sacanagem mesmo. As pessoas zoavam o plantão das pessoas com deficiência, do gordinho, da pessoa negra. Enfim, era uma zoação na escola e a gente tinha que lidar com tudo isso. E não tinha muito, particularmente a pessoa com deficiência, sequer tínhamos direitos. Então, eu vou falar desse tempo, né? Que eu vou dividir só em 2 partes, para não ficar longo, né? O primeiro momento da integração da pessoa com deficiência e depois para chegar no período de inclusão, que é o momento que a gente vive agora, né? O período da inclusão. No período da integração, né, a gente tinha algumas características bem claras com relação a esse período. A primeira era a total falta de protagonismo da pessoa com deficiência. No tempo da integração, a pessoa com deficiência não tinha o poder sobre a sua própria vida. E eu estou falando de gente adulta. Quando se fala de criança, independentemente de ter deficiência ou não, a criança é uma pessoa dependente dos pais, e os pais é que comandam até a sua maioridade a sua vida, determinando o que é ou não é melhor para ela. No caso da pessoa com deficiência, isso não tem idade, né? Criança ou adulto, os pais sempre controlando, sempre achando a sociedade como um todo, mas começa na própria casa da pessoa com deficiência, esse controle, né? Essa gerência total sobre a vida do outro. Então, isso não é bom para você, isso eu acho que é bom para você. Era sempre calcado em cima do eu acho, né? Porque as pessoas não têm certeza. Afinal de contas, a vida é minha e ninguém pode saber o que é melhor ou não para mim. Podem achar. Então, eu chamo do período do achismo, né? Todo mundo achava alguma coisa sobre a minha vida e a vida de outros tantos milhões de pessoas com deficiência, que mais ou menos beiram a mesma idade, que é daquela época. E aí, então, era o tempo todo essa pegada. As pessoas não nos ouviam, seja a família, sejam os técnicos, né? Sempre na área da saúde, eu tenho como perseguidores, no bom sentido, é claro, as pessoas que usam avental branco, né? É fisioterapeuta, é terapeuta ocupacional, é psicólogo. Vocês fazem parte da minha vida desde sempre, até hoje. Já idoso, agora precisando de uma outra forma, continuo dependendo, dependendo não, né? Sempre procurando os serviços desses profissionais. Muito bem. Então, a falta de protagonismo era uma característica bem clara na questão da integração da pessoa com deficiência. A sociedade entendia que nós, pessoas com deficiência, tínhamos problema. À medida que você não anda, que você não escuta, que você não enxerga, o que você pensa de uma outra forma, você então é o diferente, você tem problemas. Eu cresci ouvindo esta palavra, ou esta frase. O fulano, que fulano? O filho do fulano lá, aquele que tem um problema, era eu. Na escola, o aluno Luciano, da 5ª série, qual Luciano? Aquele que tem um problema. Já sei quem é. Então, eu sempre tive problema. Eu sempre fui um problema, né? E então, essa era uma outra marca muito interessante. O meio não tem problema. O meio entende que eu tenho que resolver o meu problema se eu quiser fazer parte desta sociedade. Então, é assim, você pode fazer parte do coletivo, desde que você se adeque ao meio, e não o meio a você. Essa é uma característica muito marcante, que inclusive, distingue muito claramente o período da integração e do período da inclusão. E nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, né? Essa é uma característica também. Além dessas 2 características que eu falei, né, a falta do protagonismo e o problema
quem tem sou eu sou o problema, tem também a questão do paternalismo, né? A sociedade como um todo, ela tentava, de uma forma bem assim, sutil, determinar privilégios para sanar a sua incapacidade de atender a diversidade daquelas pessoas. Então, eu vou citar um exemplo clássico, bobinho, mas é bem significativo. Gratuidade no transporte público, por exemplo, né? É uma questão de deficiência ou econômica? Tem muitos brasileiros no Brasil que não têm condição de pagar o transporte público, né? E não tem deficiência. Então, a questão do transporte público não é pagar ou não pagar, é se eu entro ou não entro no ônibus. De que adianta eu não pagar se na minha cidade eu não tenho um ônibus adaptado e, consequentemente, eu não posso me deslocar pela minha cidade. Então, o meu direito, que é ter acesso ao transporte público, fica devendo à medida que eu tenho a gratuidade. Quando você senta numa mesa para discutir com políticos a questão do transporte público acessível, não, mas peraí, vocês não pagam, né? Então eu te dou a gratuidade, mas eu tomo o teu direito. Então você não paga, mas aí você tem que entrar se arrastando, tem que entrar de qualquer jeito no ônibus, dê o seu jeito. Afinal de contas, você tem um problema. Essas são algumas características do período da integração. Eu estou acelerando para poder não gastar meu tempo. No período de inclusão, tudo mudou, né? E o período de inclusão começa, ainda que muito precariamente, a partir de 88, com a promulgação da Constituição, que hoje está vigendo no país, né? Naquele momento, apesar de ser apenas alguns artigos que citava assim genericamente a pessoa com deficiência e deixava muito assim aberto os direitos da pessoa com deficiência, mas para mim tem uma coisa muito simbólica na Constituição de 88, para mim particularmente. Pela primeira vez eu fui chamado de pessoa. Até então eu não era pessoa, né? Eu era o aleijado, o incapacitado, o limitado, o retardado, o mongoloide, o aleijadinho, o ceguinho, o surdinho. Era assim que se referiam a pessoas como nós. Nós não éramos pessoas. A partir de 88 chamaram a gente de pessoa portadora de deficiência. Depois veio pessoa portadora de necessidades especiais. Bom, esses termos, inclusive, já caíram, já estão demodê, né? Hoje, pela Constituição e pela LBI, é pessoa com deficiência, seja deficiência física, visual, auditiva, intelectual ou múltipla. Então, 88 para nós, do movimento da pessoa com deficiência, foi muito significativo, porque a partir dali, ainda que vivêssemos o finalzinho aí, ou meados do período da integração, a gente começa a ser tratado como pessoa, porque pessoa tem direito. E aí vem, olha só, em 88, mas só em 2000, e aí eu começo a entender que a inclusão realmente começa a botar a cara na rua, foi quando foi promulgada duas leis federais, a 10.098 e 10.048, finalzinho do ano 2000, na virada do século, inclusive, né, bem simbólico, bem significativo, que traz uma regulamentação daquilo que estava na Constituição. Ou seja, ali tem um pequeno esboço, né, ainda que não regulamentado, o que seria a política pública nacional para as pessoas com deficiência. Naquela ocasião, em 91, foi pelo censo dado que nós teríamos 10% da população, ou seja, mais ou menos 15 milhões de pessoas com deficiência, lá em 2000, né? Em 2000 veio o censo, que trouxe outros números que estão vigindo até hoje também, que agora seria aí 45 milhões, cerca de 24%, 24 ponto qualquer coisa por cento da população brasileira com algum tipo de deficiência. Não tivemos o censo de 2020, mas eu acredito que esse número deve ter ampliado com certeza, né? Até porque 10 anos se passaram, muita gente ficou mais velha e com a idade também acaba se adquirindo alguma limitação, seja sensorial ou locomotora, né? Bom, então, com essas duas leis de 2000, portanto, veja, faço as contas aí, 88 para 2000, olha o vácuo que ficou, né? Então, pouco se fazia e muito pouco se sabia sobre os artigos que se referia aos direitos da pessoa com deficiência.
Mas a gente começou a bater naquele negócio, nós somos pessoa, e pessoa, e pessoa, e pessoa. Aí vem duas leis que dá aquele esboço. Mas ainda as duas leis não eram o suficiente. Por que não? Porque as leis precisam de regulamentações. E só 4 anos depois, em 2004, no Ano Internacional da Pessoa, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, 3 de dezembro de 2004, para ser mais preciso, foi promulgado o decreto federal pelo então presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, que traz a regulamentação das duas leis. Ou seja, a partir de 2004, foram estipulados prazos para serem cumpridos, né, e sanções para aqueles que não cumprirem. A partir daí, então, a coisa fica mais clara. Bom, é verdade que nesse país tem lei que pega, tem lei que não pega. Infelizmente, inclusive, parece um mito, né? Mas é verdade. Nesse país tem lei que pega, tem lei que não pega. Eu acredito que a lei que pega é aquela lei que a sociedade civil se organiza e faz ela valer. A sociedade civil, de modo geral, é muito apática no sentido de cumprimento das leis. A gente pouco faz para garantir os nossos direitos. E aí, lembrando, outrora, eu não tinha nem pelo que lutar. A minha mãe me punha na escola contra tudo e contra todos, porque a escola não queria, a diretora não queria, deixa em casa que é melhor, né? A gente trabalhar nem pensar. Então, assim, a gente não tinha nenhum respaldo legal. Hoje nós temos até de sobra. Diga-se de passagem, uma das melhores do mundo. Podem até não acreditar. O nosso problema do Brasil é só fazer cumprir. O dia que a gente cumprir o que está escrito na LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, aí a coisa... A começar pelos governantes, né? Porque não é possível ter uma LBI e ter um ministro que fala que crianças com deficiência atrapalham as outras crianças. Aí não dá, né? Se o ministro não consegue, não leu a LBI, realmente, particularmente o capítulo que lhe diz respeito, que é da educação, realmente fica difícil a gente fazer valer a LBI no Brasil. Muito bem. Então, com a LBI, né, que na verdade é bom que se diga que antes da LBI vem a Convenção da ONU de 2006, desculpa. Em 2006, o Brasil esteve na ONU, assinou lá como signatário desta Convenção Mundial. Aliás, o Brasil teve uma participação muito significativa nesse texto da Convenção Mundial. E 2 anos depois, né, através do próprio movimento, esse texto da Convenção é levado à Câmara, né, e ao Congresso, tanto na Casa dos Deputados como na Casa dos Senadores, e esta convenção vira uma emenda constitucional pela votação das duas casas. Então, a partir de 2008, a convenção vem para a nossa Constituição, né? Mas ainda não foi o suficiente, o movimento continua em cima, e aí então a gente pega um texto internacional que é feito na média, porque você tem países muito ricos e países muito pobres. Então, a convenção tenta trazer uma realidade para ambos os níveis, né? Tanto aqueles países mais pobres e miseráveis, o país em desenvolvimento e os países mais ricos. Então, o texto da convenção ele é meio unificado, até porque a ONU é a ONU, não é verdade? Então, o Brasil traz, e na Casa dos Deputados, através do próprio CONAD, que é o Conselho Nacional, esse texto é adequado à realidade do Brasil, um país sul-americano, com dimensões continentais. Então, esta convenção vira, em 2015, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Aí cabe aqui fazer uma menção, né, do período da inclusão, até para diferenciar os dois, para que a gente não fique perdido no tempo e no espaço. No tempo da inclusão, mudou o disco. A própria convenção diz, né, que o meio tem problema. Olha só, eu levei quantos anos para descobrir que quem tinha problema era o meio. O meio, à medida que ele desconhece ou ignora a diversidade entre as pessoas, consequentemente, desrespeita os direitos dessas pessoas. Então, agora, ficou claro para todo mundo, para nós, pessoas com deficiência, e para a sociedade como um todo, inclusive para o senhor ministro, que deveria saber disso, que o meio tem problema, né? O meio precisa entender e respeitar a diversidade entre as pessoas. Seja pessoa com deficiência, negros, mulheres, homossexuais, LGBT, enfim, né? Todas as diversidades existentes entre nós, seres humanos. Então, do contrário, uma sociedade inclusiva realmente vai ficar só no sonho. A gente precisa mudar e começar pelos que dirigem este país. Então, primeira característica agora, o meio tem que se adequar, não eu.
eu vou continuar sendo cadeirante, o cego vai continuar cego, e assim sucessivamente, e as pessoas precisam entender e adequar o meio para que as pessoas possam estar interagindo em pé de igualdade dentro daquilo que é o direito de todos, direito à escola, direito ao trabalho, direito ao lazer, direito à mobilidade urbana, né? E é isso que a gente espera. Ao contrário do período de integração, né, não existe mais essa ausência do protagonismo, pelo contrário. Olha só, a associação pode, através da coordenadora Daniele, ou através do seu presidente, poderiam perfeitamente chamar um doutor aqui, um advogado, um cara formado em Oxford, né, para falar sobre capacitismo. Alguém estudioso das letras, né, do português, por exemplo, para explicar a miúde o que seria o capacitismo, da onde originou, do grego, do latim e tal. Não, chamaram o Luciano, que não é advogado, que não é professor, mas que é uma pessoa militante há mais de 35 anos no movimento da pessoa com deficiência, para trazer essa experiência real. Agora, o protagonismo prevalece. Quando a associação pode, convida o Luciano, que é uma pessoa com deficiência e militante há mais de 30 anos pelos direitos da pessoa com deficiência, está exercitando o protagonismo da pessoa com deficiência, né? Aliás, a convenção tem uma fala que, para mim, ela resume todos os artigos e capítulos daquela convenção, que é nada sobre nós sem nós. Eu acho isso muito marcante. Chega de acharem sobre a gente, né? A gente, claro, a gente respeita e entende, e é importante, né, a opinião técnica de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional, de um médico, de um psicopedagogo, de um psicólogo, enfim, em qualquer área de atividade que venha trabalhar com a pessoa com deficiência, é importante a formação e o conhecimento científico daquele profissional. Mas não dá para fazer um trabalho mais como era antigamente, quando eu fiz a minha reabilitação. Ninguém me perguntava nada, né? Eu fui ortetizado e ninguém me perguntou se eu queria usar aparelho ou cadeira de roda. Até que um dia eu falei, não, eu não quero mais usar muleta nem aparelho, eu vou usar cadeira de roda. Teve gente que chiou, poxa vida, mas você fica mais bonito de aparelho, fica menos deficiente. Meu querido, eu quero que se exploda. Na realidade, eu quero ser eu quero ser livre, né? Tem gente que fala, o cara está preso na cadeira de roda. Isso é uma bobagem infinita. Minha cadeira, minha liberdade, sabe? Então, as pessoas não podem mais ficar achando sobre nós. Então, no período de inclusão, esse protagonismo é fundamental. As pessoas com deficiência, juntamente com os profissionais que atuam com ela, seja na reabilitação, na área da saúde, seja na educação, tem que ser ouvida sim, seja ela criança, adolescente, adulto ou idoso, né? É fundamental para que a coisa aconteça de verdade, e a contento, já que eu sou a pessoa que estou recebendo e busco o melhor para mim, que eu seja ouvido. Do contrário, a falta desse protagonismo acaba perdendo todo o trabalho. Fica uma coisa meio, eu acho que não resolve, né? E o assistencialismo acabou, né? Pelo menos deveria ter acabado, porque nós temos direito. Quando você fala de uma LBI, a LBI está lá, meu. Tem todos, cada tema tem um capítulo. Tem a saúde, tem a educação, não tem mais o que fugir. Ninguém mais quer esmola. A gente não aceita esmola. E falando do capacitismo, agora chegamos no capacitismo. O capacitismo foi uma palavra encontrada para definir o preconceito contra a pessoa com deficiência. E os preconceitos são aqueles mais variados e infinitos possíveis, né? O capacitismo está para a pessoa com deficiência, como o racismo está para a igualdade, a questão racial, como o sexismo está para a questão das mulheres, como a homofobia está para a questão do LGBT, como, enfim, outros tantas, né? Tinha até um outro agora aqui, que é, como é que é, com relação aos estrangeiros. Alguém sabe aí? Alguém está de plantão para dizer aqui? Consulta aos universitários. Esqueci o nome agora. Bom, enfim, não vamos perder o tempo, se ninguém respondeu, não vamos gastar tempo, senão daqui a pouco a Nayara vai falar, acabou o seu tempo, Luciano. E eu já vi que está acabando, porque ela já olhou 2 vezes ali no relógio, eu acho que já está indo para o espaço meu tempo. Mas, enfim, gente, eu cresci com essa questão do capacitismo. Hoje é uma palavra que muita gente... Mas o que é? Nossa, que palavra bonita, que palavra estranha. De onde veio isso? O que significa? Exatamente isso. É o preconceito
contra a pessoa com deficiência. É a desvalorização ou a diminuição da pessoa que tem algum tipo de deficiência. Eu vou citar exemplos bem clássicos que a volta e meia acontece comigo. Agora, com esse negócio de pandemia, faz tempo que eu não saio. Mas era muito comum, eu estou falando de coisa atual, hein? Não é nem de 30 anos atrás, não. Você vai sair com a sua esposa, eu com a minha mulher, no tempo que a gente começou a namorar, ficamos noivos e casamos, a gente saía muito, viajava muito, muito restaurante, para lá, para cá, barzinho, dança, eu sempre dancei, né? E ela também gosta de dançar, então a gente vivia. Então era muito comum chegar num restaurante, né, na hora de pedir a conta, trazer a conta para ela, ou pedir o cardápio, trazer, olha, ver o que ele vai querer. E aí, assim, a minha mulher, depois de um certo tempo de experiência, afinal de contas, estamos 22 anos casados, ela ficou meio esperta. Aí, quando vem esse tipo de situação, é assim, ó, você pergunta para ele, porque ele só não anda, mas ele fala, entende bem o português, fala bem, se comunica bem. Aí a pessoa fica meio ofendida, né? A outra situação que é comum é o desrespeito à legislação, inclusive, né? Vaga para pessoa com deficiência. Eu não sei se vocês aí, né, ou amigos de vocês, quem está nos assistindo, já cometeu essa gafe. A vaga especial para pessoa com deficiência, em particular locomotora, não é um privilégio, é um direito. Ela considera que eu tenho dificuldade de locomoção, porque sou cadeirante, e eu preciso estar numa situação de parar o carro o mais próximo possível daquele objetivo que eu quero ir, seja um teatro, seja um cinema, seja a prefeitura, um fórum, né? Então, toda vez que você para na vaga que não é sua, diga-se de passagem, e dá aquela argumentada, é só um minutinho? Bom, primeiro que não vai ser só um minutinho, vamos combinar, você vai gastar uns 10, meia hora, sei lá quanto tempo. Ainda que fosse um minutinho, né? Você tem que entender que eu só tenho aquela vaga. Para mim, ela é muito importante. E eu perdi meu tempo. Um minutinho para você custou um compromisso que eu tinha, seja com o meu advogado, seja para entrar no cinema, seja para uma reunião de trabalho, de negócio, enfim. Então, por favor, não dá para você continuar nessa brincadeira de que usou a vaga do deficiente por um minutinho, né? O seu minutinho custa caro para mim. Segunda coisa, as vagas, normalmente em bancos e shoppings, tem uma faixa zebrada pintada do lado da vaga. Tem motoqueiro que insiste e acha que aquela vaga é para ele. Não é para você, motoqueiro, né? Aquela vaga é porque eu preciso abrir a porta inteira do carro, tirar a minha cadeira, botar ela do lado de fora, montar a minha cadeira, sentar na cadeira, fechar a porta do meu carro e ir fazer o que eu tenho que fazer. Então, toda vez que o motoqueiro para na vaga ali zebrada, do lado da vaga do deficiente, ele também comete um preconceito. Ele desprestigia, né? Ele diminui, né, a importância da pessoa com deficiência. E por aí vai. Né? Eu dancei muitos anos. Hoje, quando a Nayara leu o meu currículo ali, vocês perceberam que tem vários ex, né? Ex-vereador, ex-coordenador, ex-presidente, ex-bailarino, ex-basqueteiro, né? Porque eu estou aposentado de tudo. Eu estou em casa, quietinho, né? Estou aposentado já há uns 8 anos. Com a pandemia, então, estou bem quietinho no meu canto. Então, eu sou ex um monte de coisa, fiz muita coisa por aí, né? Então, eu não tenho tido tanta atividade assim. Mas o importante é que, ainda mesmo que aposentado, é que estamos aqui em casa. E trabalhando, por exemplo, estou agora em Pernambuco, falando com a galera que pesqueira, né, da Associação Pode, e trazendo essa mensagem para vocês. E quer ver, quando o tempo que eu dancei, que eu viajei o Brasil inteiro, fui para fora do Brasil dançar e tal, eu ficava assim, horrorizado com o capacitismo. Claro que essa palavra não existia naquela época, mas era um preconceito, era uma forma de preconceito. Quer ver como? Olha que coisa linda. Acabei de dançar, dancei um tango. Vocês conhecem tango? Já viram tango? O tango é uma dança extremamente sensual, né? Dançada com um casal, um homem e uma mulher, independentemente se é cadeirante ou se é andante, trata-se de um homem e de uma mulher. Aí você dança um tango do Astor Piazzolla, lindo de viver a música, diga-se de passagem, né? Com uma coreografia muito sensual. Muito bem. Aí acabou aquele aplauso e tal, bacana. Aí tu vai pro camarim se trocar. Aí tu sai do camarim e a galera tá toda ali fora do camarim te esperando.
a maioria chorando. Eu não entendo por que está chorando. De verdade, eu não entendo. Olha como o preconceito está tão enraizado que as pessoas não fazem de propósito, percebe? Mas isso é preconceito. É uma forma de capacitismo, né? Aí choram. Ai, que lindo, que emocionante. Vocês não são deficientes. Eu já fui em um programa de televisão que a apresentadora insistia que não era deficiente. Eu falei, querida, mas eu sou deficiente. Eu sou cadeirante. Eu tenho limitação locomotora. Né? Mas você dança e tal. Sim, eu danço. Mas eu então sou deficiente porque eu não sei dançar. Não, você não tem competência para dançar. Você não tem competência, não gosta. Eu tenho competência e gosto de dançar. Então, dançar independe de você estar sentado, rodando, ou estar de pé andando. Né? Olha como é enraizada essa questão do capacitismo. Né? Então, numa cena tão... Né, um tango, tá lá cheio de casalzinho namorando lá, assistindo o espetáculo. Saiu dali, tem que sair apaixonado pela sua mulher, ou pelo seu marido, ou seu namorado, e namorar muito, muito gostoso em outro lugar, entendeu? Porque assim, não dá para você ir pro camarim chorar e dizer que eu sou... E é engraçado, né? Porque a sociedade nos coloca sempre numa situação assim. Ou você é o desgraçado, miserável e sem condições, ou você é o super. Né? Eles não conseguem trazer a pessoa com deficiência como um ser normal, que tem uma limitação locomotora, mas que tem os direitos e que tem suas lutas cotidianas, como qualquer outra pessoa, junto à sua família, junto ao seu trabalho, junto ao seu... Enfim, então, quando você realiza uma simples coisa, que é dançar, né? Aí as pessoas se manifestam dessa forma. Nossa, mas você é um exemplo de vida, você é maravilhoso. Não, eu não me acho maravilhoso, eu nem acho que danço bem, entendeu? Eu gosto de dançar, dou minhas cacetadas, faz 200 anos que não danço, estou fora de forma, mas no tempo que eu ensaiava, que a gente... Aí tudo bem. Mas então, percebe o capacitismo? Como ele está embutido nos mais pequenos detalhes de nós dois, como diria Roberto Carlos, né? E a gente pratica o capacitismo cotidianamente, ainda que sem querer. Então, por isso que esse evento que a Associação Pode está fazendo, mais uma vez quero parabenizar o presidente e toda a equipe técnica aí, né? Através da Daniela e tal, que foi a pessoa que a gente se conheceu num outro evento online também em Pernambuco, e me convidou para cá. Parabenizar vocês pelo evento, porque serão necessárias muitas e muitas e muitas semanas da pessoa com deficiência em Pesqueira, em Recife, nas cidades ao redor aí de Pesqueira, em Pernambuco como um todo, no Brasil como um todo, porque as pessoas precisam ouvir. Ouvir, ouvir e ouvir. Só assim vamos combater o capacitismo. Só assim vamos mudar a atitude das pessoas. Porque, veja bem, do ponto de vista legislativo, o Brasil não precisa de mais nada. Não precisa. Salvo uma vírgula aqui, um negócio ali na LBI. Do contrário, é cumprir a LBI. Mas fica difícil quando um ministro vem e fala uma bobagem dessa. E numa área tão fundamental para a inclusão, que é a educação. É ali, na educação, que se forma os cidadãos e cidadãs. Então, não é possível aceitar calado a fala de um ministro dessa forma. E eu acho que a palavra do presidente, logo no início dos trabalhos, foi fundamental. Que fique registrado no YouTube e em todas as redes sociais que a Associação Pode, juntamente com o Luciano aqui de Santos, né, repudia veementemente a fala do senhor ministro, né, e que possamos ter no poder, ou nos poderes, seja municipal, estadual ou federal, pessoas que entendam como a Associação Pode, seus técnicos e diretores, etc., entendam e respeitem essa diversidade entre as pessoas. Né? Então é isso. Não sei se sobrou algum tempo para ouvir fala, mas era mais ou menos isso dentro daquilo. Deu aí, Nayara, o meu tempo? Luciano, nós ainda temos tempo para eu lhe fazer uma pergunta, certo? Pode fazer. Primeiro, quero lhe parabenizar pela sua fala, por ter nos trazido um pouco da sua história para nós e também por ter nos feito entender com tanta clareza o que é o capacitismo, né? Para quem tem dúvidas, tenho certeza que agora foram retiradas. Parabéns pela sua fala. Ô, Nayara,
mais do que retiradas, né? Eu espero que sejam literalmente abolidas, né? Não só do vocabulário das pessoas, porque tem pessoas que ficam com medo de falar com a gente sobre você é uma pessoa com necessidade especial. Não, não sou com necessidade especial. Eu tenho várias necessidades especiais, mas essa não é a principal. Eu tenho uma deficiência. Então as pessoas começam aí o capacitismo, cuidado, né? Porque a gente escorrega com muita facilidade nessa questão, porque como eu falei, é cultural, está muito enraizado dentro da gente. E tem deficiente que também é capacitista, sabia? Quando ele se coloca como vítima, como, ai, coitado de mim, eu sou deficiente, então a sociedade tem que me atender a tempo e a hora em qualquer... Não, não é assim. Não é assim. Então tem deficiente que pratica o capacitismo também, com ele mesmo. Por quê? Porque ele escorrega na maionese da cultura, né? Da cultura que foi colocada para nós. Nós somos criados, eu sou de uma geração que nós somos criados para ser ninguém. Para ser ninguém. Né? Viver a vida inteira até morrer dependendo de alguém. Então, que as pessoas possam não só riscar do seu vocabulário, mas principalmente, né, riscar da sua atitude. É uma questão de se policiar constantemente para que você entenda que ele está nas pequenas coisas. Quando você tenta elogiar, você acaba praticando o capacitismo. Luciano, você é maravilhoso porque você dança. Cuidado, né? Porque nessa sua fala, por quê? É alguma coisa excepcional eu dançar? Aonde que está excepcional? A minha sobrinha não dança com 8 rodinhas de patins? Por que eu não posso dançar com 4? Qual é, né? Entendeu? Então, é por aí que a gente pega, né, o capacitismo se mostrando todo dia, toda hora, em qualquer momento. Então, há que se policiar, sim, o tempo todo. E a gente ter a humildade de reconhecer, realmente isso não pega bem, né? Hoje em dia, a gente se policia, por exemplo, quantos amigos na escola, no meu tempo de jovem, ô negão, ou não sei o quê. Hoje em dia tu pensa 2 vezes de chamar teu amigo de negão, porque vai que alguém ouve, né, e grava e põe na internet, o fulano praticando racismo, chamou o cara de negão. A raiz, a cultural, é aqui na cabeça da gente. É assim que vai mudar. Então, eu concordo com você, Nayara, que as pessoas têm que entender, praticar e se policiar, né, contra o capacitismo. Pode fazer as perguntas aí, fique à vontade. Com certeza. Luciano, veja só, chegou uma pergunta aqui para nós, de Emerson. Ele pergunta o seguinte: gostaria de perguntar a Luciano o que fazer quando a pessoa com deficiência é excluída da escola e dos seus direitos. Bom, Emerson. Isso. Emerson. Ô, Emerson, boa noite, querido. Olha só. Bom, como eu acabei de falar, né? Outrora, eu não sei quantos anos tem o Emerson. Eu tenho 62, portanto, eu sou do tempo que, como eu falei, não era nem pessoa, era só o aleijado, o limitado, enfim, por aí ia. Eu não tinha direito absolutamente nenhum. Eu conquistava na unha o negócio. Eu tinha que brigar, gritar, bater na porta, espernear para conseguir alguma coisa. A escola foi só um exemplo, né? O Emerson, primeiro, eu acho que você tem que procurar. Se na sua cidade, eu não sei de que cidade ele é, mas na sua cidade, se tiver um conselho municipal, faça uma denúncia formal. Quando eu digo formal, não é pegar, não precisa fazer um ofício com aquelas palavras difíceis, não. É fazer uma carta, manuscrita mesmo, né? Ou digitalizada, enfim, e encaminhar ao conselho municipal, se tiver conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência na sua cidade. Se não existir esse conselho municipal, não tem problema. Você pode procurar o MP, Ministério Público. Dentro do Ministério Público existem os promotores da pessoa com deficiência e dos idosos. São promotorias que funcionam juntos, né? Juntas, aliás. Então, você, da mesma forma, escreve uma carta dizendo que na escola, explicando a situação, né? A real. Eu estou com tanta idade, quero estudar, a escola não me aceita. É importante que você tenha, de preferência, alguma prova, né? Seja através de áudio ou de documento, né? Alguém negando a sua matrícula. Ou até mesmo não negando no sentido, porque eles nunca vão negar. Eles nunca negam. Porque eles sabem que podem, isso é crime e podem ser presos. Então, o que eles vão dizer para você?
provavelmente no telefone ou pessoalmente, que é para você não ter prova nenhuma. Ele vai dizer assim, olha, o fulano, aqui nessa escola, a gente não tem condições de atendê-lo nos seus direitos, nas suas necessidades. É legal você procurar outra escola. Ele está dizendo não para você. E isso é um não, disfarçado, mas é um não. E você não pode aceitar isso. Então você tem que conseguir, de alguma forma, ou um áudio, ou... Então, por favor, assine para mim, escreva um documento, ou me indique uma outra escola. Vai assim, porque aí tu pega o cara. Se o cara for meio tonto, ele vai acabar assinando, indicando tal escola para você. Isso é uma prova de que ele não quer você na escola dele, né? E aí esse documento na mão de um promotor, essa pessoa, essa escola, esse diretor, seja lá quem foi que te atendeu, vai se ver em maus lençóis, com certeza, né? Então essa é a minha recomendação aí pro Emerson. Luciano, nós temos um pedido aqui da nossa coordenadora Daniele Calado, e ela diz o seguinte: Luciano, gostaria que você falasse acerca do cuidar. Quando o cuidar se transforma em capacitismo? O cuidar, né? A gente está, inclusive, existe um movimento hoje para a gente ter diferenciado a profissão de cuidador e ajudador ou facilitador, né? Porque parece igual a função, mas não é. Por exemplo, eu estou chegando numa idade que eu vou logo precisar de um facilitador. Hoje em dia, para mim entrar no carro, desmontar a cadeira e tal, quando eu saio de casa, a minha mulher sempre me ajuda. Ela vai lá, desmonta a cadeira, me ajuda a colocar no carro. Quando eu chego em algum outro lugar, alguma outra pessoa, eu tento evitar. Eu até consigo, mas porque estou ficando um pouco sem força, eu acabo tentando economizar energia, eu peço para alguém me ajudar. Então, esse é um facilitador. Haverá um tempo que eu precisaria de alguém para guiar meu carro e me levar para lá e para cá, e seria um facilitador. Então, o facilitador, ele está a meu serviço e, ao contrário do cuidador, que normalmente cuida de uma pessoa acamada, que não tem mais um discernimento do que é certo e errado, e essa pessoa interfere diretamente. É o que o cuidador quer no tempo que ele quer, e não no tempo do cuidado dele, né? Então, o limite do cuidador ou do facilitador é esse, né? Principalmente do cuidador. É entender até onde vai o seu papel como ajudador daquela pessoa. Porque, ainda que ele tenha suas limitações, inclusive intelectuais, ela tem que entender que aquela pessoa tem uma vontade. Então, é claro, vai ter que trabalhar isso. Eu entendo que é muito comum, né, Daniele, a gente confundir, porque é uma linha muito tênue entre esse cuidar e cometer esse capacitismo. Porque naquela de que quer ajudar demais, acaba exagerando e, consequentemente, subestimando a pessoa com deficiência, né? Quer fazer tudo. E, aliás, hoje existe muito isso, hein? Nas famílias é muito comum. Tem deficiente que não consegue nem pensar porque alguém já pensou por ele. Ele vai fazer um esboço de fazer alguma coisa, alguém já... Deixa que eu faço. Isso é muito ruim, né? Porque, e quando vem de pai e mãe, particularmente, eu sempre digo isso, né? É muito ruim porque, assim, essas crianças, esses jovens, enfim, um dia, cronologicamente, né, normalmente quem vai primeiro são os pais. Essas crianças ficarão aí, seja qual for a deficiência, à mercê de um mundo selvagem, né, sem o mínimo de saber sobre como se cuidar, como cuidar dele mesmo. Então é importante que esse cuidar tenha um certo limite, né? Não dá para você fazer tudo o tempo todo achando que está ajudando. Ah, eu quero facilitar. Cuidado, porque você pode estar disfarçadamente, ainda que involuntariamente, cometendo o capacitismo. Isso é muito comum, particularmente com os familiares, né? É muito comum. Familiar que não quer que a criança, ou o jovem, vamos falar de jovem, o jovem não vá trabalhar, o jovem com deficiência, é claro, porque, não precisa, ele ganha o benefício continuado, para que trabalhar? Que passaram por mim quando eu estava na coordenadoria da pessoa com deficiência, ou até mesmo no conselho municipal, era muito comum. Eu sempre trabalhei muito com a questão da vaga no mercado de trabalho da pessoa com deficiência, a inclusão no mercado de trabalho. E aí vinham os deficientes com todo o potencial para estar no mercado formal, e a mãe e o pai não queriam, primeiro, porque ele ia perder o BPC. Segundo, porque é muita exposição.
ele não vai saber lidar, porque não vão atender ele, porque vão debochar dele, enfim, mil coisas, né? Que os pais fantasiam muita coisa também, é verdade, e acabava que aquele jovem perdia a oportunidade de estar inserido no mercado de trabalho. Lógico que a gente fez sempre um trabalho de insistir, alguns a gente conseguiu reverter, né? Hoje estão trabalhando, graças a Deus. Não só foram trabalhar, como acabaram voltando a estudar, se formaram e estão bem aí. Isso mas é muito trabalhoso, porque convencer pai e mãe de que é possível, que o filho pode, aliás, né, tudo a ver com a associação pode, era complicado, né, eles acreditarem. Isso é puro capacitismo. Não acreditar no potencial do seu filho. Achar que ele é é um cristalzinho que qualquer exposição, qualquer pancadinha vai quebrar e vai destruir. Não, todos nós, né, seres humanos, apanhamos da vida. Volta e meia a gente leva uma trauletada, seja na área profissional, na área amorosa, afetiva, familiar. Volta e meia alguém nos dá uma trauletada. Não é diferente com deficiente, né? Outra forma de capacitismo, né? Tem gente que aceita tudo de deficiente, já reparou? Fazendo só um exemplo aqui assim, a questão do sexismo, né? Com relação às mulheres. As mulheres têm esse pudor, né? Essa coisa assim de um deficiente cadeirante ou cego vem com gracinha para uma senhorita, para uma dama, seja ela casada ou solteira. Se é um homem comum, que não tem deficiência, né? Essa mulher falta gatos e largatos, a não ser que ela seja um bonitão e ela até esteja afim daquele flerte. Do contrário, se o cara for desagradável, ela senta a mão na cara dele, ela faz um escândalo violento, enfim, o que está certa. Se é um deficiente, é capaz dela pedir desculpa. Não é capacitismo? Claro que é. Né? É capacitismo. Ô, meu querido, vê se enxerga, né, irmãozinho? Né? Se coloca no seu lugar e tal, né? Vai procurar a tua turma, enfim, dá aquele despacho que você daria com qualquer outro homem. Porque, afinal de contas, aquele cara cadeirante ou cego, ele é homem também. Ele é homem, né? Quando você meio que despreza e não dá uma bufeta na orelha dele, você fica com, tipo assim, vou bater, eu vou ofender o cara, vou xingar o cara, eu vou esculhambar com o cara. Mas aí, poxa, mas o coitadinho, ele é um deficiente. Olha o capacitismo. E por aí vai, né? Então, não sei se respondi a pergunta da Daniele, mas eu acho que é isso. É muito comum esse tipo de capacitismo dentro da família, né? Não quer que vá para a escola, não quer que vá trabalhar, não quer que vá namorar, não quer, porque meu filho não pode, porque meu filho não consegue, porque meu filho... Olha, a minha mãe estragou vários namoros meus, antigamente. Eu começava a namorar com a menina, aí, como eu era um rapaz educadinho, eu levava a namorada para conhecer. Eu ia conhecer os pais dela e depois vinha conhecer meus pais, né? Era eu ir no banheiro, deixar minha mãe sozinha com a namorada na sala, para minha mãe começar a esculhambar. Olha, quais são as suas intenções com meu filho? Olha, porque ele é um rapaz romântico, ele é um rapaz muito amoroso, e ele vai se apaixonar por você. Se você não está afim dele, já dispensa. Olha só, eu perdia várias namoradas assim. A minha mãe esculhambava meus namoros por causa disso. Então, eu ficava sempre de butuca para não deixar minha mãe sozinha com a namorada, para minha mãe não vir com essa conversinha, né? Tudo aquilo que eu construía, que eu falava, pô, o cara é legal, o cara é bacana. Chegava meia hora de conversa com a minha mãe, pronto, ela já ficava com dó de mim. Aí complicava o meio de campo, né? Se é que vocês me entendem. Mas é mais ou menos isso, Daniele.